Olá, estudantes do sétimo ano! Nessa aula, nós vamos falar sobre doenças causadas por protozoários. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer os nossos combinados? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Para fazermos as anotações de tudo aquilo que a gente julgar necessário, importante, conceitos, algumas palavras-chave. Que tal? Vamos fazer isso? Então eu vou te dar uns segundinhos. Corre lá! Pega o seu caderno. Pegou, né? Eu sabia. Você já estava com eles em mãos. E o seu ambiente de estudo? Está adequado para você estudar? Tem luminosidade? Tem silêncio? Você está bem acomodado numa escrivaninha, numa mesa? A sua postura na cadeira está correta? Tudo isso influencia os seus estudos. Para você estar assistindo esse vídeo, fazer as suas anotações. Então, todo esse material e o jeito que você se prepara para estudar é fundamental para que você compreenda as informações que o professor Fabiano vai passar para vocês. Então vamos iniciar? Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o que é uma protozoose. Nossa, protozoose? Que nome esquisito! É um nome para dizer que são doenças causadas por protozoários. Protozoários? Fabiano, eu não me lembro o que é um protozoário. Você me ajuda? Mas é claro que eu ajudo. Protozoários pertencem a um grupo, ao reino protozoa. Então, se a gente perceber esses protistas, eles são organismos microscópicos. Eles são organismos que eu não consigo ver a olho nu. Eu preciso de um instrumento microscópio para fazer a observação desses seres muito pequenos. Você lembra disso? Você lembra a diferença do reino Monera para o reino protista? Então, esses dois são grupos onde eu tenho seres muito pequenos. As bactérias, por exemplo, que pertencem ao reino Monera, elas também são microscópicas. Porém, elas têm o quê? A ausência do núcleo. O material genético delas está disperso no citoplasma. Então, elas são consideradas procariontes. Já os protozoários, que a gente vai conversar nessa aula, também são seres microscópicos. A diferença desses organismos é que eles têm a presença daquela membrana nuclear, a carioteca, que separa o material genético. Então, no núcleo eu tenho contido esses materiais. Relembrou um pouquinho, então, sobre esses organismos? Então, vamos adiante. Identificar as principais doenças, então, causadas por esses micro-organismos, por esses protozoários. Claro, existem muitas doenças. Nós vamos ver algumas. Reconhecer os principais sintomas, a prevenção e o tratamento para essas doenças. Mas antes de tudo, vamos observar essa imagem? Qual é a relação dessa imagem com doenças causadas por protozoários? Fabiano, você acabou de falar, protozoários são micro-organismos. Ou seja, microscópicos. Eu não vejo a olho nu. E você está me mostrando um mosquito? Mosquito é protozoário? Não. Mosquito não é protozoário. Ele pertence a um outro grupo, o reino Animalia, no filo Artrópoda. Então, qual que é a relação? Isso que eu quero saber. É muito comum no verão os mosquitos picarem as pessoas. Você conhece algumas doenças que são transmitidas por mosquitos? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Então, pensou bastante? Pediu ajuda? Chamou o pai, a avó, o irmão estava passando e você perguntou para ele? Então, existem muitas doenças que são transmitidas por mosquitos, que não necessariamente ele seja um protozoário, mas no interior desse mosquito vão estar os protozoários. E quando esse mosquito, a fêmea, pica as pessoas, esse protozoário
adentra o nosso corpo. Então, muitas dessas doenças que nós vamos ver a partir de agora podem ter relação, no seu momento de transmissão, um vetor. Ou seja, o mosquito vai levar, vai transmitir ao nosso corpo esse protozoário. Bom, já que a gente falou de mosquitos e de doenças associadas, relacionadas com esse tipo de vetor, eu lanço uma pergunta para vocês. Quais medidas caseiras podemos tomar no combate aos mosquitos? Então, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Aedes aegypti, né? Um mosquito que é transmissor de várias doenças, dengue, chikungunya, zika. Quais medidas nós podemos tomar para eliminar, para combater esses mosquitos que estão envolvidos na transmissão da doença? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. E agora? Esse assunto é muito fácil, porque na mídia a gente percebe muito. No Brasil, no Paraná, existem muitas doenças que estão associadas com o mosquito. E a gente percebe isso no noticiário. Liga a televisão, assiste o jornal, lê um site com algumas informações e sempre está falando do combate ao mosquito Aedes aegypti. No caso, associado às doenças dengue, chikungunya e zika. Então, como nós vamos combater esse mosquito? Então, aqui a gente tem algumas sugestões para essa resposta, né? Eu tenho várias maneiras para fazer o combate. O primeiro é o uso dos repelentes, né? Então, nós compramos e passamos no corpo e esse mosquito acaba, pela questão química que esse repelente é fabricado, ele não nos pica. O uso de inseticidas, então aqui é a questão da eliminação do mosquito propriamente dito. Telas nas janelas, nas portas, que vai impedir que esse mosquito adentre a sua casa, os locais de trabalho, não chegue nos recipientes e faça a postura dos seus ovos. Então, é uma barreira para que esse mosquito não adentre as nossas casas. Mosquiteiros ao redor da cama, então é um tecido bem fino que vai servir também como uma proteção, uma tela que envolve as camas de algumas pessoas, é costume em algumas regiões do Brasil, que são muito quentes e as pessoas dormem com a janela aberta, por exemplo, e o mosquito poderia adentrar. Com essa tela, a pessoa está protegida contra as picadas do mosquito. E o último, que é a mais importante, porque aqui eu estou evitando o contato do mosquito com o meu corpo ou eliminando o adulto. Mas ao eliminar focos de água parada, eu estou quebrando esse ciclo. A fêmea não vai fazer a postura dos seus ovos, consequentemente, não nascem novos mosquitos.
Então vamos falar das doenças? Então, todas as doenças que eu vou falar a partir de agora estão relacionadas a protozoários. Lembrando que são alguns exemplos. Existem muitas outras doenças associadas a esses micro-organismos. A primeira é a malária, que ocorre uma infecção no nosso corpo e é causada pelo plasmódio. Então a gente percebe aqui uma animação mostrando a entrada desse organismo no nosso corpo. Tem uma imagem aqui na direita de microscopia mostrando a célula, né? Ou seja, o próprio protozoário em si. Aqui nós percebemos como acontece o processo de transmissão dessa doença. Então está envolvido com o mosquito. Então o mosquito é o vetor, né? Ele transmite essa doença para os seres humanos. No interior do corpo desse mosquito eu tenho os protozoários. Quando ele pica, ele injeta uma substância no nosso corpo para que não coagule o nosso sangue. E nesse momento, o protozoário pode adentrar o nosso corpo e cair na corrente sanguínea e aí ficarmos doentes. Então, é sempre a fêmea que pica as pessoas, porque necessita do sangue para o amadurecimento dos seus ovos, e o mosquito relacionado, envolvido, é o Anopheles. Não confundir, não é o Aedes aegypti. Os sintomas: febre, suor, dores de cabeça. Então, claro que são alguns sintomas, existem muitos outros, dependendo da gravidade da doença. A maneira para fazer a prevenção é a eliminação dos focos, né, água parada, para que não ocorra a postura dos ovos da fêmea, e também aquelas maneiras que nós vimos na primeira atividade, o uso de repelentes, de telas, de mosqueteiros, fazendo uma barreira com que esse mosquito não pique as pessoas. Essa malária é uma doença muito comum, muito característica no Brasil e países que ficam na região tropical e subtropical. Mais de 200 milhões de infectados ao ano e muitas mortes, infelizmente, mais de 400 mil mortes. Se nós percebemos nesses dois mapas que eu trago para vocês, a gente percebe a visualização das incidências de casos de malária. No mapa da minha esquerda é o mapa mundi, onde a gente percebe em vermelho, nessa coloração mais quente, avermelhada, países aonde eu tenho a incidência dessa doença. E nós percebemos muito na região norte do nosso país. E aqui no mapa da direita é o mapa do Brasil. Então não é em todos os estados que ocorre essa doença. Principalmente na região norte, nós percebemos aqui em verde, né, essas colorações, mostrando a incidência maior ou menor. Então vamos para a nossa segunda atividade? A malária é um grave problema que acomete várias áreas tropicais no mundo, incluindo o Brasil. A respeito dessa doença, diga o nome do agente causador, os sintomas e o tratamento dessa doença. Então percebam que ele quer 3 coisas nessa atividade: quem causa, os sintomas quando a pessoa está doente e como nós podemos fazer esse tratamento. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno.
Voltamos. Sentiu dificuldade nessa atividade? Ela é um pouquinho mais longa, né? Porque ela pede 3 coisas. Então vamos dar uma olhadinha? Estamos falando da malária. Quem é o agente causador? Os sintomas e o tratamento. Então aqui é uma resposta esperada, com todas as informações que devem ser colocadas. Então a malária é transmitida pela picada das fêmeas do mosquito Anopheles, que estão infectadas, estas fêmeas, com um protozoário, o plasmódio. Primeira parte da resposta. Quais são os sintomas? São vários. Febre alta, calafrios, tremores, sudorese, um suor excessivo e dores de cabeça. Há pessoas que sentem náuseas, vômito, cansaço e falta de apetite. Claro que isso depende de pessoa para pessoa. E a prevenção? Esse é super importante. O uso dos mosquiteiros, roupas que protegem as pernas, então estar de calça comprida, braços, então manga comprida, telas nas portas e nas janelas e o uso de repelentes. Mas o mais importante também é a diminuição, a eliminação dos focos para essa fêmea se reproduzir. A segunda doença que nós vamos falar é a leishmaniose, também causada por um protozoário. Agora, leishmania. Também é um micro-organismo. Percebam aqui na nossa imagem da direita uma representação. Ele tem uma estrutura de locomoção, um flagelo. Percebam o formato da estrutura desse protozoário. Também está associado a mosquito, então uma fêmea picando o nosso corpo vai ter a transmissão desse protozoário para o nosso corpo. E é um outro mosquito. Não é o Anopheles, não é o Aedes aegypti, é o mosquito palha, que a gente chama de flebótomo. Olha a imagem dele aqui, na esquerda. Então, a leishmaniose, ela pode ter 2 tipos, né? A fêmea vai picar, esse protozoário vai adentrar o corpo, ele pode causar a leishmaniose cutânea, ou seja, onde os sintomas, a doença vai estar associada à pele da pessoa, então, inchaços, edemas, vermelhidão na pele, a pessoa é mais externo, é visual no corpo externamente. Mas pode ter a leishmaniose visceral. Visceral está associada aos órgãos internos, então já não é tão visual quanto na pele. Vai afetar fígado, a pessoa vai ter febre, a pessoa pode ter falta de apetite, emagrecimento. Então aqui a gente tem um ciclo da doença, está envolvido com alguns animais que podem ser silvestres, mas também os domésticos. Aqui no caso do ciclo a gente mostra um cão infectado, o mosquito vai picar esse animal infectado e vai portar o protozoário no seu corpo e ao picar uma pessoa vai transmitir essa doença. Então a prevenção é a mesma, a eliminação dos focos de água parada, o uso de telas, uso de mosquiteiros, repelentes. Então, quando temos doenças associadas a mosquitos, a maneira de eliminar esse mosquito é muito semelhante. Vamos para a nossa terceira atividade. A leishmaniose é uma doença causada principalmente pela picada de fêmeas de um mosquito, que podem transmitir um protozoário. Ela pode ser dividida em 2 tipos, a visceral e a tegumentar, ou cutânea. Quais são os sintomas da leishmaniose visceral e tegumentar? E como se chamam o mosquito transmissor e o protozoário causador dessa doença? Então, reparem que também são várias perguntas dentro do enunciado. A diferença, né? Então, quais são as diferenças em sintomas entre as duas leishmanioses? O nome do mosquito e o nome do vetor, né? E também o nome do protozoário associado a essa doença. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno.
Voltamos. Sentiu dificuldade? Muito provavelmente não, porque você está entendendo sobre esses assuntos associados aos mosquitos que transmitem doenças. Então, vamos dar uma olhada na resposta? Então, a doença ela é causada principalmente pela picada das fêmeas do mosquito palha. Então, é o nome do mosquito, que é transmitido pelo protozoário Leishmania. Na leishmaniose visceral, que é aquela dos órgãos internos, a pessoa sente febre, tosse, dores abdominais, anemia, consequentemente pode ocorrer perda de peso, diarreia, fraqueza, um aumento de um órgão, o fígado, e do baço, que é um outro órgão, além de inchaço nos linfonodos. Já na leishmaniose tegumentar ou cutânea, lembra que eu falei que estava relacionada à pele? Afeta a pele da pessoa, provocando o surgimento de pequenos caroços, feridas, vermelhidão, que estão associadas com esse protozoário nessa região. E nós vamos para a nossa terceira e última doença associada a protozoários. É uma infecção no intestino, a amebíase, causada pela entamoeba estolística. Então percebam nessa imagem da direita esse micro-organismo muito pequeno, é uma foto de microscópio. Lembrando que essa coloração ela é fictícia, né? Ela é feita para facilitar a visualização desse organismo. E nós temos aqui o quê? Um ciclo da doença, que está associado muito com o saneamento básico. Pessoas doentes, ao defecarem nas suas fezes, podem conter esse organismo e que pode contaminar água ou alimentos. E quando a pessoa não tem higiene ao manipular o alimento, ao preparar esse alimento, ele fica contaminado e ao ingerirmos esse alimento vai conter o micro-organismo. Quais são os sintomas? Então, como ele está associado ao nosso sistema digestório, né, porque é uma infecção intestinal, está associado, né, então, com náuseas, vômito, enjoo, dores de barriga, diarreia, febre. Então, como que a gente pode eliminar, evitar isso? Higiene. Higiene pessoal é fundamental. Lavar a mão depois de ir ao banheiro, lavar as mãos ao preparar os alimentos, ao iniciar a refeição, ao comer, lavar as mãos e saneamento básico, né? Ter a ligação da rede de esgoto no banheiro para que essas fezes, né, sejam tratadas na estação de tratamento de esgoto e que não contamine a água ou os alimentos. Importante, ferver a água que vai consumir, filtrar a água que vai consumir, lavar bem os alimentos, retirar as cascas, cozinhar esses alimentos para que não ocorra a contaminação. E vamos dar uma olhada no que a gente aprendeu? Conceito de protozoose, ou seja, de doenças causadas por protozoários. Principais sintomas e meios de transmissão de 3 doenças: malária e leishmaniose, que estão associadas com mosquitos, e a amebíase. E cuidados para a prevenção de protozoose, né? Cuidarmos do nosso corpo, da nossa higiene pessoal, a higiene dos alimentos e do nosso ambiente, para que não ocorra o acúmulo de água parada, que é criadouros de mosquito. Nessa aula, nós falamos sobre doenças causadas por protozoários. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!